E aí, galera, tudo bem? Eu sou a professora Thaís Nunes, de Ciências Humanas, e tô de volta pra gente conversar mais um pouquinho sobre história. Dessa vez, um assunto que é muito importante para você, que é cidadão brasileiro, em específico, né? E para você que vai fazer provas, no geral, provas, porque assim, é um assunto que é importante no sentido de você entender o seu lugar dentro do processo de construção, e também é um assunto que é importante, que caía bastante, ultimamente não tem caído tanto no Enem, mas cai em outras provas, caso você tenha interesse em fazer vestibulares afins e outros vestibulares que ainda tem essa segunda fase, no caso de particulares também, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Hoje a gente fala sobre a ditadura civil-militar do Brasil, e o que é importante você ter em mente é o seguinte: nosso processo de ditadura militar vai ser de 1964 até 1985, especificamente, mas também é válido lembrar que a morte de Getúlio Vargas no ano de 1955 foi um processo que meio que atrasou um pouco essa deflagração do golpe de 64. Tranquilo? Outra coisa que é importante a gente ter em mente são os antecedentes. E uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, seja você aluno de escola, de cursinho presencial, remoto, o que for, tudo que acontece no mundo entre 1948 e 1991 é causa da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria vai interferir na geopolítica brasileira. A Guerra Fria vai interferir no nosso comportamento perante nossas associações socioeconômicas durante esse período. E outra coisa, não é porque é história do Brasil e você sempre estudou separado história geral e do Brasil que não vai ter nenhum tipo de relação entre as coisas, porque como eu já falei várias vezes também, o Brasil está no mundo e tudo que acontece no mundo vai dar interferência nas coisas que acontecem no Brasil, beleza? Então, vamos adiante, vamos conversar sobre esse processo, que é um processo importantíssimo. E detalhe, viu, gente? Até a gente chegar nesse processo de ditadura civil-militar e de golpe propriamente dito, a gente passou por inúmeras questões. Dentre essas questões imediatamente anteriores, a gente tem, primeiro ponto, o governo de Jânio Quadros. Segundo ponto, o governo de João Goulart. Jânio Quadros foi bem aquela música de Renato Russo que queria provar para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém. A questão é que ele acabou entrando em maus lençóis, em maus bocados nesse processo, justamente porque ele acabou trazendo para si, chamando para si, principalmente a alcunha de comunista. Porque, gente, ele vai condecorar Che Guevara, que fez o processo de Revolução Cubana, beleza? Simplesmente com a maior honraria do Exército Brasileiro, que é a Medalha do Cruzeiro do Sul. Isso não vai ser bem aceito pela elite brasileira, isso não vai ser bem aceito pelas Forças Armadas brasileiras. E, consequentemente, quando ele vai renunciar ao poder, seu vice, João Goulart, vai estar na China, tentando fechar um acordo comercial. China recém-revolucionária, China vamos dizer assim, associada com a União Soviética. Então, João Goulart, que já não era visto com bons olhos desde algumas coisas que aconteceram no Ministério do Trabalho de Vargas, só vai ser mais mal visto e malquisto ainda. Beleza, gente? E aí, o que é que eu quero que você tenha em mente? Esse processo é que vai basicamente assinar o atestado de óbito do governo de João Goulart. Outro detalhe importante, ainda em 1963, a gente tem o plebiscito da campanha da legalidade para ele retomar os seus poderes presidenciais, mas ele não vai passar mais tanto tempo no poder, já que no dia 1º de abril de 1964, a gente tem o início do que vai passar os próximos 21 anos sendo a principal realidade do povo brasileiro e do governo brasileiro. Tranquilo? Então, o que eu estava falando para vocês, temos a questão da campanha da legalidade, certo? A campanha da legalidade, que é o que vai fazer
com que João Goulart reassuma plenamente os seus poderes presidenciais, beleza? E vai ser proposto um acordo para que ele assuma como presidente, porém, num momento parlamentarista. E sim, gente, dentre essas formas de governo, existe o processo de república parlamentarista, beleza? No que quem vai estar à frente dessa república vai ser um primeiro-ministro ou um chanceler. Mas isso é assunto para outro momento, depois a gente entra em detalhes nesses processos, tranquilo? E aí, no dia 1º de abril, João Goulart, de 1964, certo? João Goulart é deposto, ele sofre o processo do golpe e quem assume até que a junta militar se organize para que se escolha quem vai ser o próximo presidente e o primeiro presidente dentre os presidentes militares é Ranieri Mazzilli. Ele vai assumir na qualidade de interino. Ah, Thaís, eu preciso decorar esse nome? Meu amor, você não precisa decorar nada. No final das contas, quando eu trago essas curiosidades ou esses detalhes um pouquinho maiores, é justamente para você ter a noção de que vai acontecer esse tipo de coisa, essas coisas aconteceram e para te dar mais momentos nessa figura mental que você está criando sobre esse período. Mas eu acho muito complicado, inclusive, que isso caia em específico, mas é importante você saber. É importante você saber que para a gente ter, de fato, a construção da estrutura ditatorial, a gente teve um momento provisório e esse momento provisório vai ter um interino, beleza? E aí, o que é que vai acontecer? O golpe, certo? Os movimentos e manifestações contra o governo de João Goulart no Brasil cresciam a cada dia. O alto escalão do exército e vários governadores insurgiram contra Jango e articularam o golpe que derrubou em março de 1964 e pôs fim à democracia no país, instaurando a ditadura. Vê, qual é o detalhe mais importante? Muitas vezes, oficialmente, a gente vai ter marcada a data do dia 31 de março, beleza? Mas o que muitas pessoas falam e alegam é que o dia já tem virado quando vai acontecer a movimentação. Logo, a gente vai estar falando também do dia 1º de abril. Então, em algumas bibliografias vai estar o dia 31 de março, em outras bibliografias vai estar o dia 1º de abril. E qual é a grande problemática nisso tudo? É porque às vezes isso vai confundir um pouco a cabeça das pessoas. Mas lembre que isso vai depender muito de terminologias e de outras questões dentro do processo científico, como a gente falou lá naquela primeira aula sobre historiografia, para pessoa ter como o dia 31 ou o dia 1º. Mas no final das contas vai ser final de março, início de abril. Tranquilo? A gente vai ter alguns grupos e um dos grupos que vai ser, inclusive, contrário ao processo de golpe vai ser os legalistas, porque eles vão chegar e vão dizer, tá, beleza, mas você está desviando da sua função para ser um político. Essa é a noção, essa é a ideia que a gente tem e no final das contas eles acabaram aderindo ao processo de golpe porque eles não concordaram principalmente com o discurso que foi feito na Central do Brasil por João Goulart em 1964. E conceitos importantes, gente, eu falei aqui a palavra golpe, eu falei aqui, vou falar aqui a palavra terrorismo de Estado. E o que é importante você ter em mente? Eu não estou usando isso aqui simplesmente porque é a minha opinião ou deixa de ser a minha opinião. Eu estou utilizando da palavra golpe como um conceito. E o conceito de golpe é a retirada do governo de todo o poder que é constitucionalmente aceito. Thaís, aceito não é eleito? A depender de que forma de governo a gente está falando, pode ser aceito pela Constituição, porém não eleito. Tranquilo? Então, por exemplo, golpes que a gente teve no Brasil. 1889, que tirou o governo de Dom Pedro II. 1930, que foi o golpe de Vargas, que também pode ser chamada de Revolução de 30. 1964, que foi a retirada do governo de João Goulart, e assim por diante. 2016, que inclusive o próprio ex-presidente Michel Temer assumiu ter sido um golpe. Beleza? Não simplesmente por questões ideológicas, mas também porque existe esse conceito dentro de todos os processos. E, por último, o conceito de terrorismo de Estado, que é um conceito da sociologia e é um movimento que se utiliza da força. Basicamente, seria um complementando o outro, beleza?
Por que um está complementando o outro? Porque força vai ser extremamente utilizado durante esse período, durante esses anos de governo militar. E eu gosto muito dessas imagens. Sabe por que eu gosto dessas imagens? Porque elas vão representar muito de um presente, muito de coisas que a gente viu ultimamente. Se você perceber, a gente tem aqui, nessa primeira imagem, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi, de fato, a razão da gente ter o nome de ditadura civil-militar, porque uma parte da população, sim, apoiou esse processo de golpe militar. E aqui, ó, o Brasil não será uma nova Cuba. Troque Cuba por Venezuela e você consegue analisar uma continuidade no processo histórico que a gente vive e no processo de história do tempo presente também que a gente vive. Belezinha? E como eu falei para vocês, lembra que não foi de cara que a gente teve o Castelo Branco assumindo? Aqui, ó, empossado Mazzilli na presidência, Mazzilli na condição de presidente interino. Beleza? Carinha feliz é importante. Lembrem disso, vocês sempre vão lembrar disso, né? E vamos começar no governo de Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente militar que a gente teve nesse período. Lembrando que são 5 presidentes militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Beleza? Ó, foi o primeiro presidente do processo ditatorial, foi responsável pela outorga de 4 dos 5 atos institucionais que estudamos. Não tivemos só 5 atos institucionais, mas a nível de educação básica e a nível também de pessoas que não vão se aprofundar dentro desse processo histórico, a gente só estuda os 5 primeiros, que vão ser os que mais vão gerar mudanças na vida dos brasileiros, tanto na vida política, como na relação dos direitos políticos e sociais, como em outras situações também, beleza? Ao ser empossado, declarou seu projeto de desenvolver o capitalismo brasileiro e ter uma suposta ameaça comunista. A questão é que a narrativa da ameaça comunista, ela é muito constante dentro do nosso processo histórico e é um agravante na questão da Guerra Fria. Por quê? Justamente porque a gente vai ter esse processo de Guerra Fria se fazendo presente. Gente, o comunismo é um receio das pessoas desde que a gente teve a Revolução Russa. Mas é importante também a gente ter em mente que esse mesmo comunismo que a gente vê na Revolução Russa, eu gosto muito, e outras pessoas, outros autores também gostam de chamar de bolchevismo, porque se você for para o processo teórico do que é o comunismo, do que é o socialismo, do que é a teoria marxista, você vai ver que está muito diferente do que de fato foi aplicado, beleza? E é importante você ter isso em mente. Não é simplesmente o medo do comunista porque a gente tem uma população que tem pensamento elitista. Não é só por isso. É por isso e também porque a gente está vivendo Guerra Fria até o ano de 1991. Há quem diga que na prática a gente ainda vive um processo de Guerra Fria, mas na oficialidade até o ano de 1991. Tranquilo? Ele vai lançar a lei antigreve e a lei da imprensa, além de criar o SNI, o Sistema Nacional de Informação, que basicamente vão ser coisas que vão, inclusive, na Constituição de 1988, retornar como direitos, o direito à greve e a liberdade da imprensa. A lei antigreve vai ser justamente para evitar esse tipo de comportamento dos trabalhadores, esse tipo de movimentação dos trabalhadores. E a lei da imprensa vai ser para cercear os direitos de imprensa. Tranquilo? Teremos 5 atos institucionais principais que a gente estuda, e dentre os atos institucionais a gente tem o AI-1, 3, 4 e 5. O que seria o AI-1? É o primeiro dos atos institucionais, outorgado poucos dias depois da deposição da República Liberal, deu poderes ao governo para que fossem cassados os mandatos de vários políticos e também os direitos políticos de pessoas por até 10 anos. Beleza? Aumenta os poderes presidenciais, no caso do AI-2, fazendo com que ele possa declarar estado de sítio sem aprovação prévia do Congresso e, além disso, extinguiu os partidos políticos. Não necessariamente apenas extinguiu os partidos políticos, como também trouxe para a gente a noção do bipartidarismo.
Quais são os dois partidos que a gente vai ter no Brasil nesse momento? O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, hoje se tornou o PMDB, certo? Que é o partido de oposição, vamos colocar entre aspas, oposição. E a Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é o partido de situação. Tranquilo? Isso aqui é importante você ter em mente na hora de analisar os cenários políticos. E lembre que a MDB é toda a oposição. O MDB vai ter toda a oposição do regime militar, da ditadura militar. Então, desde pessoas de direita até pessoas de esquerda, vai ter tanta gente nesse processo que meio que vai ser uma forma de indiferenciar esse processo de oposição e de enfraquecer esse processo de oposição. Porque se no final das contas a gente tem pessoas com pensamentos ideológicos tão diferentes, vai ser muito difícil que essas pessoas se unam. Beleza? Então, isso de certa forma foi uma maneira que o governo teve de cercear ainda mais o processo de expressão dos envolvidos nessa época, nesse momento. Tranquilo? Teremos também o AI3, que vai fazer com que os governos passem a ser eleitos, no caso, o Poder Executivo, por eleições indiretas, logo até 1989, que vai ser o primeiro processo de eleição direta, depois de todo o processo de ditadura militar, depois do governo Sarney e assim por diante, a gente vai ter o voto indireto. Tranquilo? Beleza? E aí, o voto popular vai ser só para eleger o legislativo. E o AI4 que vai fazer a troca de Constituição. E teremos aí a Constituição de 1967. Além de todos esses atos institucionais, eu ia colocar esse daqui depois do governo de Arthur Costa e Silva, mas é importante a gente ter em mente isso com antecedência, justamente porque a gente vai estar falando de todos os atos em conjunto, mas o AI-5 vai ser baixado pelo governo Costa e Silva e vai ser aplicado no governo Médici em específico. Tranquilo? Então, esse vai ser um dos mais complexos e um dos mais severos. Por quê? O AI-5 vai suprimir o direito de habeas corpus, que é você aguardar um julgamento em liberdade no caso de crimes políticos. A questão é que tudo vai ser convertido em crime político. E isso, de certa forma, vai indiferenciar as pessoas envolvidas em todos esses processos. Tranquilo? Então, a garantia do habeas corpus, no caso, suspendia todos os direitos civis e constitucionais e a garantia de habeas corpus no caso de crimes políticos e proibia manifestações de natureza política. Esse mesmo ato autorizava o presidente a intervir nos estados e municípios e a suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão suspeito de agir contra o governo. Beleza, gente? E logo depois disso, a gente tem o governo Médici, mas antes do governo Médici, o segundo presidente é Arthur da Costa e Silva, e na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você também se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos, um beijo no seu coração e até a próxima!